Olá, tudo bem? Então hoje nós estamos aqui para dar continuidade aos últimos 2 vídeos, né? E falar sobre a questão da educação infantil e da linguagem. Então uma das questões que a gente tem é essa, né? Qual é o papel da educação infantil no que tange a linguagem? Eu já havia no vídeo anterior mostrado essa obra, Os Neurônios da Leitura, do Stanislas Dehaene, e hoje nós vamos retomar aprofundando um pouco mais. Então, um dos primeiros aspectos que a gente tem que ter em mente é que a escrita é uma invenção. Então, a gente pode olhar aqui, né? Os hieroglifos egípcios, a escrita cuneiforme, quando nasce a escrita, né? E o que ela representou em termos comercial, a escrita chinesa, que é silábica, a escrita maia. Então, ou seja, a escrita é uma invenção, diferente da fala, né? Que é natural, que é espontânea. É por isso que para falar a gente basta estar exposto, como eu já disse, mas para aprender, né, a ler e escrever, a gente precisa estar, né, numa escola, ter um método, estar envolvida, né, com esse material escrito. E aí nós vamos nos perguntar um pouquinho, né, ainda mais. Então, de quando que é a escrita? A escrita, como a gente vê aqui, ela é de 5.400 anos. Então, ou seja, ela surge rapidamente e vai assumindo formas variadas. Os homens foram inventando os seus próprios sistemas de escrita, né? E o que vem? Qual é a chave para entender o sistema de leitura, de escrita e de aritmética, né? É uma coisa bem importante que nós vamos discutir hoje, que o cérebro não passou por evolução específica para dar suporte a esses sistemas que são as invenções humanas, como a escrita. Bom, se ele não passou por isso, né? O que nós temos que fazer? O que acontece conosco? Então, nós vamos ver o seguinte. Muitas vezes a gente vê as crianças escrevendo espelhado, como aqui é Pietro, né? Você, essa criança é disléxica. Não é nada disso. Muita calma, né? Antes de rotular qualquer pessoa de disléxico. É que existem condições cerebrais. E é exatamente esse foco que o programa vai tomar hoje. Então, ou seja, o que é exatamente essa condição cerebral? É a reciclagem neuronal. Então, vamos ver aqui, né? E juntos compreender um pouquinho mais. Então, ó, uma das grandes descobertas da neurociência é o quê? Que os neurônios que processam as imagens visuais, né, são programados para simetrizar a informação. E, no entanto, aquele do reconhecimento das letras, né, esse não. Ele vai fazer o quê, né? Ele vai olhar as diferenças que se apresentam entre si. E como nós não temos isso, nós precisamos o quê? Reciclar os neurônios que a gente tem para fala, para que esses neurônios consigam fazer, né, e distinguir a direção dos traços das letras. Lembrem que eu falei, né, que as letras não são inteiro e que às vezes eu preciso de 3 palitinhos para fazer um N e numa posição, se eu virar com 3 palitinhos do outro lado, vou ter um Z. Se eu botar um palitinho a mais, vou ter um M, um a menos, vou ter um V. Então, esses traços das letras, eles variam de posição, né? E aí a gente vai ter que aprender. Então, o cérebro ele vai reciclar os neurônios para isso. Então, vamos entender um pouquinho mais. Dá uma olhada nessa imagem. O que a gente está vendo aqui? Vou até ficar do lado de fora. A gente está vendo o quê? A área né? Então, a gente tem uma regiãozinha aqui. Essa região é chamada região occipitotemporal esquerda. É aqui que está o sistema de forma da palavra, o sistema visual, né? Então, é aqui que é a reciclagem dos neurônios. O que acontece? Nós, no nosso lado direito, né? A gente fala assim, a gente vê o quê? A gente vê um objeto, a gente vê uma palavra, um rosto, uma casa. E as crianças, quando leem, por exemplo, eu li Coca-Cola, eu li Nescau. Ou seja, elas não estão lendo a palavra, né, como uma palavra, mas elas estão lendo essa palavra como uma imagem. E é aí que se explica a escrita espelhada. Então, essa regiãozinha aqui é a região onde vai haver a reciclagem dos neurônios para que a criança possa ler, tá? Vamos olhar um pouquinho mais e entender. Vou sair de cena um pouquinho, tá? Olha só. Então, aqui nós temos esse desenho do cérebro dividido em áreas. E uma coisa importante, aqui assim, nós temos o quê? A forma visual das palavras. E essa é o que? A região occipitotemporal ventral.
esquerda, né? E nós vamos reciclar os neurônios para essa área, como eu já disse. Então, ou seja, as palavras entram, né, pela região occipital. Aqui a gente tem a entrada visual, há esse processamento da forma visual, e aí vai haver todo o outro, acesso ao sentido, acesso à pronúncia, atribuição de sentido e tudo mais. Então, um dos aspectos que eu quero levantar aqui, e que eu já brinquei sobre a banana verde e a banana madura num outro vídeo, é isso. Um dos aspectos para a alfabetização é que haja reciclagem dos neurônios nessa região, né, da forma visual das palavras. Por isso que não pode se acelerar todo esse processo, né? E, então, para que vocês compreendam mais, eu sugiro a leitura do livro do Stanislas Dehaene, tá? E vou dizer mais, assim, então, além das capacidades que nós vimos no programa anterior, né, no vídeo, dê uma olhada lá no vídeo sobre alfabetização precoce, eu digo para vocês, é muito importante não apressar. Então, assim, é muito importante respeitar esse tempo de reciclagem dos neurônios das crianças. Quando isso acontece? Mais ou menos por volta dos 6 anos, mas há bastante variação, porque a gente também tem que levar em consideração as condições culturais. Então, se seu aluno ainda não está lendo, se seu aluno está escrevendo espelhado, não se desespere, né? Ele está no processo, e essa é a parte mais importante. Às vezes a gente quer a coisa toda prontinha, mas tem que dar o tempo que precisa. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.